Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios para gravar mais um podcast do programa One Podcast, o POP. Hoje nós vamos falar de inovação na educação e especificamente na área de educação física. E para isso a gente trouxe aqui o Felipe Medeiros, que é professor, ele é formado em educação física e também é professor universitário e também professor em escolas de marketing e de empreendedorismo na educação física. Tudo bem, Felipe? E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo Obrigado bem. aí pelo convite. Vamos no papo aí que vai ser bom. Felipe, eu tenho um conceito de inovação. Inovação é tudo que você faz diferente e que dá resultado, que é transformado em resultado, né? Porque eu entendo que se você fizer alguma coisa de diferente, né, mas não der resultado, ela é uma invenção, mas não é uma inovação. A inovação se caracteriza pelo fato de dar resultado. Como é que você pode associar inovação com a educação física? O que você espera de resultado? O aluno ter um melhor desempenho, o professor ter o melhor desempenho, o negócio ter o melhor desempenho. Fala um pouco aí. Qual é o teu conceito de inovação dentro de educação física, de professores de educação física? Eu aprendi, até com uma pessoa que talvez você conheça, que inovar é fazer mais com o mesmo. E aí a gente, né, sai um pouco, procura sair um pouco da educação física, da mesmice. Qual é um problema que a gente enfrenta hoje com a educação física? Vamos falar no ensino básico ali, escola. Os adolescentes, as crianças um pouco menos, mas os adolescentes, eles não querem fazer aula de educação física. Se você deixar, eles vão ficar no celular durante a aula de educação física. Se você tirar o celular, eles preferem, às vezes, ficar parado. Mas isso também não é um pouco por falta de estrutura por exemplo, se você tem um campus em que você tem quadra de tênis, campo de futebol, de basquete, de vôlei, piscina, aí pista de atletismo, aí você consegue fazer com que pelo menos um desses esportes a criança se interesse. Mas se é um esporte que é feito na quadra lá, pular amarelinha... Sempre a mesma coisa, né? Sempre a bola. O saco da criança, Toma né? a bola aí e joga a bola. Isso é uma das culpas, sim, quando a gente olha para criança e adolescente. Ao invés da educação física, da escola, né, dessa atividade física, ela exclui porque seleciona os melhores e aqueles que não têm habilidade com bola, por exemplo, não jogam. Então, isso é ou então vai ser goleiro, né? Ou vai ser goleiro, ou vai ficar de fora, ou vai apitar, enfim. Outra coisa, sim, é o fato da estrutura. Mas quando a gente compara também escola pública com privada, a escola pública tem uma estrutura pior e a gente vê o número de criança ou de adolescente fazendo mais atividade, a gente vê, será que é só a estrutura que define? E a gente olha para uma escola privada onde os alunos têm uma condição socioeconômica, são da classe socioeconômica um pouco melhor, eles têm mais acesso a outras tecnologias, celular, tal, internet o tempo inteiro ali, um plano de dados, aí a coisa começa a mudar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, como que eu consigo aumentar o meu resultado fazendo todo mundo participar? Isso, na escola, qual é a sacada que a gente tem na educação física, que eu, por exemplo, aplico muito isso? Fazer com que a educação física seja um componente curricular ali importante da escola. O que é muito comum? A gente vai ver ali a escola tem o conselho de classe. O professor de educação física, ele gosta quando tem conselho de classe. Por quê? Porque ele não vai à escola um dia. Por quê? Culturalmente, a escola não inclui o professor de educação física para falar como que aquela criança, aquele adolescente está rendendo. Acaba que é uma atividade marginalizada dentro da escola. Total. E você vê quer ver uma coisa estranha que eu percebo? Você falou aí um negócio que eu acho que... Eu concordo, né? A criança não gosta de fazer educação física na escola. Até eu pensei, uma das razões, porque não tem infraestrutura. É um fenômeno que tem acontecido. Ela vem cada vez menos. Ainda gostam muito, mas cada vez menos. Mas, em compensação, a criança sai da escola e vai para o judô. Ela vai para o basquete, ela vai para a natação, ela vai para a escolinha de qualquer outra coisa, futebol. Então, a criança, ela pratica esporte, só que ela não pratica na escola. Sim.
Por que a escola não consegue atrair isso para dentro dela? E esse é o papel da inovação na educação. Exatamente. Focado ali com a educação física. Primeira coisa, o professor de educação física ele precisa fazer parte integral do currículo da escola. Ele não pode ser uma coisa marginalizada, como você falou. Então, o que eu procuro fazer? Lá no ensino médio, por exemplo, educação física caiu mais no Enem, hoje não aparece mais, ou quando vai é uma questão. O que está se trabalhando da área de saúde, corpo humano, no Enem? Ou no componente curricular das outras disciplinas? Biologia, física. Então, eu trago aquilo para a aula de educação física. Biologia, estudo do corpo humano. Então, vamos entender aqui por que você é mais baixo e ele é mais alto. Por que você parece mais forte e o outro parece mais magrinho. Então, isso faz parte do meu conteúdo curricular na educação física. Eu vinculo as outras disciplinas. Matemática, o cara tá falando de estatística. Então, beleza, vamos fazer estatística do jogo. Vamos fazer estatística da Olimpíada, da escola. Fazer o scout. Fazer o scout. Então, os outros professores começam a ver que a educação física está integrado. Beleza, uma barreira a gente já venceu, a gente já inovou. Não é aquilo. A educação física é um momento só de lazer, de brincar, de jogar ali os adolescentes, as crianças, o professor dá a bola e acabou. Não, esquece. Isso é um modelo antigo, não deveria estar sendo reproduzido hoje. Então, a gente também tem que contextualizar. O que esse adolescente, essa criança gosta? Atividade eletrônica, no videogame? Vamos colocar isso na aula de educação física de alguma forma. Então, eu tenho aula que eles usam o celular. Por exemplo, uma aula de primeiros socorros. Para aprender o ritmo da massagem cardíaca, tem uma musiquinha. Então, eles vão botar a musiquinha no celular e eles vão fazer o exercício da massagem cardíaca. Pode ter um vídeo também explicando. Tem vídeo, tem tudo isso. Tem hoje o joguinho que você dança na câmera do telefone ou do videogame e você tem que... A câmera vai ler o seu movimento, ela vai te pontuar em função do teu movimento. Então, tem que trazer uma coisa que é do dia a dia dessa garotada e incluir. E a escola precisa entender. Você está falando garotada, que faixa etária é essa daí? Toda, do ensino básico. Mas vai de que ano? Vai de 5, até menos, mas vai de 5 até 16. Tá. Então, e cada fase do desenvolvimento da criança vai ter uma... Então, adolescente aí vai você ter uma já tem, atividade por exemplo, uma específica. criança entre 5, 6, 7 anos, ela já tem um interesse diferente de um garoto de 14, 15, 16. Total. E aí a gente precisa entender. O de 5, 6 está na iniciação esportiva. Eu vou colocar jogo competitivo para ele, onde eu vou privilegiar só os que já têm uma habilidade inata, ou eu vou conseguir colocar coisas que todo mundo consiga aproveitar de alguma forma. E, de novo, a escola precisa entender e realizar que o professor está integrado no currículo e não é uma coisa à parte. Tá? Então, isso é um ponto que os professores precisam entender. De que forma eu posso inovar no meu currículo para que a escola entenda, para que ele entenda também que o cliente dele não é a criança ou o adolescente. Isso é uma confusão muito grande. Ele acha que o cliente dele é a criança ou o adolescente. O cliente dele, a criança ou o adolescente, é a mão de obra. O cliente dele é a escola. Sim. E o intermediário desse processo é o pai, o responsável financeiro daquela criança. O fornecedor. O pai é o fornecedor. Exatamente. Bota a mão de obra da escola. E esse é um conceito de empreendedorismo que o professor de educação física ele demora a entender. Então, isso precisa até estar porque claro. Não existe, acho que até então, não existe no currículo da formação do professor essa parte do empreendedorismo. Aí eu vou vestir minha outra camisa, que eu também sou professor lá na formação, na graduação. Então, eu estou lá no último período, trabalhando um projeto de empreendedorismo e com os profissionais, eles já estão na beiradinha do abismo ali para cair no mercado de trabalho. É engraçado, eles vêm... A educação física são 8 períodos. Eles vêm 7 períodos e meio aprendendo só conceitos de saúde, conceito técnico, né? As hard skills da profissão dele. Como montar um treino, corpo humano. Quando ele chega no 8º período, que ele está com a cabeça em entregar um TCC para se formar, entregar a documentação burocrática de estágio, se firmar no estágio do emprego que ele está. E é muito difícil, você não vê professor de educação física desempregado. Isso é uma coisa importante do mercado. Você acha que tem uma demanda grande de professor e não tem uma oferta ainda que tem cubra? Uma oferta, ainda tem um gap enorme aí, porque tem uma demanda, ainda tem espaço bastante, embora a gente tenha um número de formados crescendo a cada semestre, ainda mais agora com o currículo semipresencial, híbrido. A gente já tem educação física à distância. Então, isso está aumentando muito, mas ainda tem muita vaga.
O que falta é o professor com essa sacada de inovação e empreendedorismo. Isso está faltando bastante. E aí, quando um tem, ele se destaca muito rápido no mercado. Como é que é o caminho do professor? A maioria vai ser empregado em uma escola ou a maioria vai empreender, ter a sua própria academia, ou vai ser personal, ou vai fazer alguma coisa por conta própria? A formação do professor de educação física, ela hoje é dividida em licenciatura e bacharelado. Na época que eu me formei, o currículo era integrado, então eu chamava de licenciatura plena. A gente fazia as duas coisas separados ali, né, com as suas especificidades, mas o currículo era um só. Hoje eu tenho um currículo só para licenciatura, eu tenho um ciclo básico, mas aí eu tenho depois só para licenciatura é para ele ser professor em algum lugar. Escola. 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 Educação ali tradicional que a gente conhece. Ou bacharelado, que a gente chama, ele vai para o mercado para dar aula de educação física em academia, em clubes, no esporte. Ou vai montar o seu negócio. Ou vai montar o seu negócio. Né? A licenciatura, ele tem o campo de trabalho, são as escolas, a instituição de ensino privada e as públicas, concursados. Essa é a minoria. Então, a minoria... Hoje, quando a gente olha para o currículo, a gente olha para o corpo estudantil de uma instituição de ensino, as turmas são muito maiores de bacharelado. E de licenciatura, às vezes, nem abre. Então, a gente vai ter um gap também no mercado aí de professores de escola e de universidade, porque não tem abertura de turma de licenciatura em alguns locais. Mas, então, a gente tem muito mais formandos em bacharel. No bacharel, que a grande massa de professores, eles têm uma dificuldade, eu vou falar do 8º núcleo lá, que eu estou com um professor que está para se formar, o estudante que está para se formar, de entender os dois conceitos que eu acho fundamental, empreendedorismo e inovação. E no empreendedorismo, o conceito de intraempreendedorismo. Porque o que ele entende? Que empreender é só abrir o seu próprio negócio. E fechar daqui a uns meses porque quebrou. E por que quebra normalmente? Porque não tem planejamento, não tem gestão, não tem justamente essa coisa do você olhar a empresa de uma forma, quer dizer, planejada, integrada com o mercado, sabendo quem é teu público-alvo, sabendo que produto que você vai oferecer, qual é o preço, não sabe precificar. Então, às vezes, o cara diz, eu vou cobrar tanto. Esse tanto pode ser muito ruim ou muito bom, ou pode ser excessivo ou pode ser muito pouco. E é isso que eu tento fazer no último período com eles. Como a disciplina, vamos chamar de disciplina, ela é de empreendedorismo, e eu preciso entregar um projeto, não existe um projeto, empreendedorismo. Eles montam um plano de negócio. E aí, como tem que ser um projeto real... Vocês fazem canvas? A gente faz canvas, mas o que é interessante? Como tem que ser um projeto real, ele vai aplicar aquilo na empresa que ele está estagiando, ou que está na beirinha de ser contratado. E aí eu peço para ele, vê com o dono da empresa, o diretor, seja lá quem for, como é que está o plano de negócio, quanto tempo foi feito. Se tem, né? Aí que vem, quanto tempo foi feito, onde foi feito, se teve um consultor, alguma coisa, se ele fez isso prévio. Mas o dono nem sabe. E aí vamos olhar quem é esse dono. Ele é um professor de educação física. Nada demais. Eu sou professor de educação física, eu amo minha profissão. Mas é um gap da formação. Sim. Ele tem muita vontade de ter o negócio dele, não mas fica triste, não, porque isso acontece também na medicina, na odontologia, em outras profissões, na engenharia. A pessoa sai da faculdade com a parte técnica resolvida, ou que pelo menos a base técnica ele tem. Só que ele não entende nada de gestão de negócio. E aí ele vai para o mercado... E qualquer um. Eu sei porque eu sou consultor de empresas, então eu atendo clínicas, veterinário, dentista, médicos, engenheiros, arquitetos, decoradores, que são muito bons naquilo que eles sabem fazer tecnicamente, mas não sabem gerir o negócio. Eu tive um professor Tufi Derzi, ele era um professor de empreendedorismo na pós. E ele falava que o empreendedor, o professor, ele tinha que ter o dedo inteiro. Ele fazia até um símbolo do dedo aqui que eu não posso fazer, senão a gente é derrubado. Tem que ter o dedo inteiro, tem que entender de negócio e do negócio que ele está inserido. Então, é isso. O médico entende do negócio medicina, mas não de negócio. Não entende de negócio. Abre o consultório. E aí acontece isso. A taxa de mortalidade de empresas, de pequenas empresas, de negócios assim... Quer dizer, ninguém sai de uma faculdade ou do curso técnico e já monta uma grande empresa. Ele vai montar uma empresa pequena. Essa pequena empresa, ela tem uma taxa de mortalidade
em 3 anos, quase 50% das empresas que são criadas, em 3 anos elas não existem mais. Quando ela passa por essa fase dos 3 anos, tem uma outra fase mais adiante, que é quando ela atinge ela consegue sobreviver, mas ela tem que atingir a maturidade. Para passar para a maturidade também é um outro gap, né? Que acaba muitas empresas ficando ali. Então, a gente vê muito isso. A maior parte das empresas que a gente atende em consultoria, ou elas são iniciantes, quer dizer, o cara tem uma ideia de fazer um negócio, mas ele não tem ele tem a ideia ele tem a ideia que ele gosta, do que ele gosta, do que ele quer fazer, mas ele não tem ideia de negócio. E aí ele não sabe como ele começa. E às vezes você vê que são pessoas que trabalhavam no mercado em outras coisas, mas nunca foram gestores. Eles foram empregados, eles foram colaboradores. Alguém era gestor por eles. Quando ele resolve ser o próprio empreendedor, eu já tenho condição de fazer sozinho, não quero mais ser empregado, eu quero ser patrão. Só que ser patrão não é simplesmente você abrir uma empresa e criar um CNPJ, né? Aí que começa. Eu faço uma analogia entre você morar num condomínio, num prédio de apartamento, e morar numa casa. Quando você mora num condomínio, fazer uma analogia, o cara que mora no condomínio é a mesma coisa que o cara que trabalha numa empresa. Tem alguém resolvendo os problemas, né? Tem alguém que está pagando as contas, tem alguém que está gerenciando o pessoal, tem alguém que está cuidando das máquinas, do elevador, da limpeza, tem alguém que está comprando material de limpeza, que está pagando o faxineiro. Quem está trabalhando ali nem sabe o que está acontecendo. Você está pagando a tua cota de condomínio e tem alguém cuidando disso. Ou é um morador, um síndico morador, ou hoje o mais normal é contratar um síndico profissional. Já existe essa profissão de síndico, né? Então, eu até, no outro dia, atendi uma empresa que era um síndico profissional. Por sinal, o cara é muito bom, né? Ele tem trocentos apartamentos e condomínios que ele cuida. Tem a equipe dele, né? Então, voltando... Isso é um cenário, né? Isso é um cenário. Então, eu trabalho numa empresa. É o que valer a morar num condomínio. Então, nesse condomínio, eu tenho alguém que resolve tudo. Eu só pago a minha cota lá minha cota mensal. Agora eu saio... não quero mais morar no condomínio, eu quero ter uma casa. Aí você vai para uma casa. Aí você, além de você ter que pagar todas as despesas, você é o gestor. Você é que é o síndico, você é que é o porteiro, você é que é o jardineiro, ou contrata o jardineiro, mas você tem que entender daquilo para saber o que você vai... Fazer gestão financeira para você vai caber no orçamento. Exatamente. Então, quando você vai morar numa casa, é a mesma coisa que você ser empreendedor. Você vai gerir um negócio, que é a tua casa, a tua empresa. Aí não tem mais o síndico que cuida de tudo, né? O patrão teu que cuidava de tudo. Que você reclamava dele direto. Exatamente. Também, né? Você só reclamava, pagava a cota e reclamava. Agora não. Você reclama de si próprio, né? Reunião de empresa é igual reunião de condomínio, só reclamação. Se você tem a família reclama de você. Poxa, a casa está isso, está precisando de pintura, a água quente não está esquentando, o aquecedor não está esquentando, tá com goteira. Tem que ir no mercado. Tem goteira. Tem que comprar material de limpeza. Bom, aí você vira o síndico da tua própria casa, né? E aí é diferente. Eu faço essa analogia entre morar num condomínio e morar numa casa para você ser empregado ou ser empreendedor. E é isso. A gente não aprende a ser empreendedor, vai aprender na prática, né? E às vezes não tem tempo, né? Você acaba quebrando o negócio antes de aprender. Você vai aprender, talvez... Não, mas eu sou insistente. Eu quebrei, mas vou começar do zero novamente. Talvez no segundo ou no terceiro negócio que você quebra, você aprende a não quebrar. É só não fazer igual, né? Vamos quebrar diferente, né? Nós temos que até comete os mesmos erros novamente, né? Mas eu acho que o fundamental está nessa coisa do planejamento do negócio e você entender quais são as fases do negócio, o que tem ali dentro. Quando você fala do plano de negócio, eu perguntei se vocês usam Canvas, porque quando você trabalha, você cria um Canvas, o que é o Canvas? O Canvas é a selfie do teu negócio, né? Você fotografou a tua ideia, né? Como é que o negócio vai funcionar? É assim. Agora eu vou botar isso na prática. Mas ali você já tem todas as coisas definidas. Quem é teu cliente, quem é teu produto, o que você vai vender, qual é a tua vantagem competitiva, quais são os seus canais de distribuição, quais são os seus canais de comunicação, os teus parceiros, os teus fornecedores, está tudo ali. Então, você entende o teu negócio só de olhar naquele Canvas. A partir do Canvas, você monta um plano de negócio
para poder monetizar essas coisas todas. Até para entender se a ideia dele é boa, Sim. aplicável Às vezes, naquele no momento Canva ou não. você já vê, olha, esquece. E não perde tempo nem dinheiro. Eu recentemente atendi um empresário que ele queria montar um negócio. Aí eu comecei a fazer o Canvas com ele. No final, ele não sabia quem era o público-alvo dele. Eu falei, vem cá. Então, já era. Você vai vender para quê? Não sei, mas eu vou fabricar esse produto. Sim, esse produto, quem é que vai comprar? Você tem que primeiro entender. Isso e no outra mercado... coisa, esse produto, existe gente com interesse nele? Se não tem, não adianta você produzir, meu filho. Isso no mercado da educação física, vamos falar de academia, é muito comum ter essa confusão de conceito. Ele trabalha numa empresa dessa, como você falou, ele é o morador de um condomínio. Ele trabalha numa academia que é full service, que tem aula coletiva, piscina, tem tudo naquela academia. E aí ele alguém cuidando. Alguém cuidando. Ele só é o professor ali, CLT, que fica ali... Muitos fazem um trabalho decente, óbvio, mas às vezes ele fica ali reclamando e... mas eu vou abrir meu negócio. Aí ele vê que tem uma atividade dentro daquele mix de coisa ali, que é uma atividade que ele gosta e ele percebe que tem um grupo que gosta. O que ele faz? Vou abrir um negócio específico, só disso daqui. E ele não entende que a pessoa que está lá fazendo, ela está lá também, aquele tipo de público, está lá porque ela tem uma opção de um monte de coisa. E aí quando ele abre um negócio super restrito, enxuto, aquele cliente não vai para lá. E ele não consegue entender, porque ele não fez pesquisa, ele não entendeu por que aquele cliente está lá fazendo aquela atividade específica. É porque o filho está fazendo outra. E aí quando ele abre, exemplo, ele vê que tem um grupo dentro de uma academia dessa, bem fechado, assim, de alunos fazendo treinamento funcional. Aí ele abre o funcional dele na pracinha, na praia, perto daquela academia que ele trabalhava, achando que o público vai para lá. Não vai. Ele não fez pesquisa. Aquele público está ali porque naquele horário que ela está ali, tem banheiro para ela tomar banho e ir trabalhar. Sim. Ou o filho está fazendo natação no mesmo horário. Então tem um monte de coisa acontecendo. Sim. Que ele, como não tem essa visão do negócio, ele acha que é só abrir. Mas então, vender. Na hora que você faz esse plano de negócio, vocês estão pensando, quer dizer, estão analisando e mapeando quem é o teu cliente e qual é a dor desse cliente. Por que ele vai lá? E ele analisa um negócio, o objetivo é que ele analise um negócio existente, onde ele está trabalhando. Sim. E pega o plano de negócio e vamos repassar aqui. 99% do tempo não tem. Você sabe uma pergunta bacana que eu faço para o empresário, que eu acho que vale para qualquer negócio? O que você acha que é a razão de um cliente entrar aqui na tua academia ou no teu estabelecimento e não entrar no do concorrente? Ou entrar no concorrente e não entrar no teu? O que faz? Qual o diferencial? E essa é a tua vantagem competitiva, né? Se você descobre isso e você explora isso, você atrai mais clientes. Nesse momento do plano de negócio, eles têm muita dificuldade, esse momento específico. Às vezes isso aparece no final da construção. Você falou uma coisa interessante. Você conciliar interesses. Se você tem uma academia, por exemplo, eu faço hidroginástica todo dia. Na minha academia de hidroginástica, tem uma área lá que é só de bebês, criancinha, né? Bebê de meses até. Na água também. Na água, né? Tá. As mães ficam ali olhando as criancinhas, né? Corujando a criancinha no vidro, ali olhando dentro da piscina. Se você oferece para essas mães alguma coisa para elas, elas vão ficar ali 1 hora olhando aquela criança dentro d'água. E ela não vai fazer nada, ela só vai olhar. Algumas ficam lá com a maquininha filmando e tal, tudo bem. Aquela mãe coruja, tá, que tá vendo. Mas tem muitas que ficam ali no celular, ficam ali sentadas lendo um livro. Que era o momento do dia que ela podia fazer você não aproveita, oferece para essa pessoa alguma coisa para ela fazer uma atividade física dentro ali do complexo? Isso é uma coisa. Então, é uma forma de você identificar oportunidades para atrair público, né? E aí você fideliza, porque aquela criança vai ficar ali, mas a mãe também está. São duas coisas que ela tem que ponderar antes Exatamente. De trocar. Porque quando é só criança, aparecer uma outra academia, ela leva. Mas lá não tem o meu, que eu já faço. Então, são duas coisas que ela vai precisar ponderar, né? Nesse Exatamente. momento. Então, eu vejo isso. E em outros negócios tem a mesma coisa. Por exemplo, eu vi uma coisa muito bacana, uma oficina mecânica que só atende mulheres. Só atende mulheres. O carro da mulher quebra diferente? Tá, mas dentro da a oficina... A academia tem isso, tá? Já teve academia só de mulheres. Tá, então, essa oficina, ela só atende mulher. E os mecânicos, a maioria é mulher. Pô, legal.
Então, a mulher... então, a identificação E o que, que ela fez? Ela criou dentro dessa oficina um salão de beleza. Tá esperando? Tá esperando, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Então, aí a gente olha, essas academias full service já tem isso. Elas têm uma coisa, uma área kids, não necessariamente aula de alguma coisa. Um espaço para a criança ficar ali com alguém tomando conta. As cafeterias ali, as lanchonetes já super transadas, então elas já pensam nisso. Mas a grande maioria do público que faz atividade física no Brasil não é academia tão grande assim. São as academias de bairro, é o negócio pequeno, médio. E aí tem a dificuldade, que é onde está o maior campo de emprego e de empreendedorismo na área de educação física. Eles têm a dificuldade de entender esse conceito, de pensar dessa forma. Porque é o que você falou, a formação... Mas você quer ver uma outra coisa que é oportunidade? Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem uma quantidade enorme de clubes. Uhum. A ociosidade da planta instalada dos clubes. Piscina parada, quadra parada, Por que as academias não entram também em contato com os clubes? Porque aí você tem mais uma receita para o clube, vai ratear com a academia, e a academia tem um espaço para desenvolver mais coisas. Então, fazer, por exemplo, eu tenho, sei lá, um clube perto da minha casa. Não precisa nem ser esses clubes mais conhecidos, não. Você tem clubes pequenos, clubes que tem só quadra de tênis, ou tem piscina e tal. Eu dou um exemplo, assim, não quero falar nome de clube, mas... Fala o bairro. Na Barra tem uma série de clubes que você pode ter. Copacabana tem clubes, tá certo? Tem clubes em Copacabana. Você vai procurar um espaço para você comprar para montar um negócio, uma academia, você não acha. Sim, se você fizer uma parceria com o clube, é bom para o clube já tem espaço. E é bom para a academia, para quem está explorando, né? Você vai atrair os próprios sócios do clube, aumenta a participação dos sócios na atividade do clube, e você está trazendo gente de fora que pode até se interessar em virar sócio do clube para outras atividades. Sim. Tá certo? Então, eu acho que também é uma coisa de começar a procurar casar esses interesses, porque eles existem dos dois lados. Um clube precisa ocupar a sua planta instalada o máximo possível para poder gerar receita e pagar o investimento. Por outro lado, você tem negócios que precisam de espaço. E o investimento em espaço, e às vezes você até tem o dinheiro para investir, mas não tem local, não encontra. Isso aconteceu muito quando o CrossFit ele veio para o Brasil e para o Rio de Janeiro. O conceito do CrossFit é um galpão enorme, assim, com espaço, E a rua, né? Porque também corre na rua. Porque tem corrida, né? E não tinha no início esteira, hoje até tem. Então, o conceito era achar um galpão com espaço, um vão grande, o pé direito alto, para implementar o negócio. Zona Sul não tinha. Foi muito difícil de achar um espaço assim, no Leblon, em Ipanema, Copacabana. Aí, vamos recorrer ao clube. Aí tem dentro do clube ali, um clube ali conhecido no Leblon, montaram lá numa quadra, ou num ginásio que não era tão usado. Então, assim, é uma ideia. Mas quem tem que principalmente, propor uma ideia dessa, levantar essa... É o professor de educação física. professor de educação física. Perfeito. Que é o dono do negócio. É quem tem o negócio, né? Sim. Quem tem a atividade, né? Ele tem que ver onde é que tem oportunidade ali. E não era tão comum. Quem era o grande investidor no mercado de educação física... vamos pensar lá antigamente, quando falar de uma rede aqui que ela é super conhecida, a Bodytech. Bodytech é uma das maiores redes de academia do Brasil. O nome da Bodytech já foi a Bodytech, por conta da Cioli, que não era um professor de educação física. Se você pegar a Smart Fit, que é uma das maiores redes de academia do mundo, o Edgar Corona não é professor de educação física. Ele era de outro ramo. É empresário. Era um empresário do ramo do agro, se não me engano. Então, assim, é da família dele. Então, ele viu uma oportunidade de negócio, foi fora do Brasil, viu um modelo interessante e trouxe para cá. Então, falta o professor de educação física estar inserido nesse negócio. Falta pensar de forma empresarial. Isso. E aí ele precisa entender o conceito de intraempreendedorismo, que é uma coisa importante também. Não só ele ser o dono do negócio, mas ele pode ser um CLT ou ser um prestador de serviço dentro de uma outra empresa, pensando como empreendedor. Sim, mas ele gerar oportunidades lá dentro. Se apropriar de oportunidade de negócio dentro da academia que ele trabalha. Entender esse conceito e começar a aplicar isso. Faz total diferença. E aí tem quando você falou no início de ele tem que vivenciar isso, ele tem... Uma coisa que foi uma coisa bem inovadora na escola, a gente tinha uma Olimpíada escolar na rede que eu trabalho, e quando a Olimpíada acontecia, era o aluno, como se tivesse o aluno contra a equipe
de educação física. Por exemplo, 200 alunos reclamavam, mas meu jogo está atrasando. Ah, esse jogo teve mais tempo, Olimpíada Escolar. Ah, mas não apitou legal para fulano de tal, para o time tal. Ah, mas eu não achei justo. Ah, então, assim, era uma chuva de reclamação com relação à organização do negócio. E estava tudo funcionando direitinho, o evento. E aí, o que eu comecei a identificar? Espera aí, são 200 contra 3, 4 da equipe. Vamos inverter a lógica. Eles passaram a montar a Olimpíada como componente curricular. Então, aquele grupo de aluno que gosta da área de saúde, quer fazer medicina, quer fazer fisioterapia, eles vão ser responsáveis, caso algum aluno se machuque. Bacana esse modelo. Eles vão ser responsáveis. Aquele aluno que é da mais de exatas, matemática, física, vão fazer scout, vão montar as tabelas de jogo. Vão fazer a parte financeira. Vão fazer tudo isso. O aluno que é mais comunicativo, que quer a área de humanos... Vai divulgar. Vai divulgar, vai criar todo... Alguém vai desenhar o uniforme da Olimpíada. O que aconteceu? Todo mundo... E isso estava atrelado à nota. Nota para passar de ano, sim, né? Isso é um trabalho, é um projeto. Eles levavam meses construindo e no dia do evento, todo mundo estava fazendo... por onde aquele evento dá certo. Porque a nota deles estava atrelada e era um evento deles. E não tinha de quem reclamar. E aí todo professor que eu conto essa história, fala assim, mas isso foi muito legal. Custou quanto fazer isso, Sérgio? Não, só mudança de chave. 0. Então, esse é um exemplo que eu sempre trago para eles lá, para eles entenderem. Isso é um conceito de inovação, que é fazer mais com o mesmo, que eu aprendi com você isso. Faz mais com o que você já tem ali. Ou com menos até. Nesse caso foi com menos, porque eu acabei trabalhando menos na parte braçal ali. Não, gasta menos dinheiro. Né? Faz mais e... Você entrega mais com menos recursos. E aquele grupo que está sofrendo essa intervenção está mais feliz. Está todo mundo ele se sente pertencendo ao evento, não é? Ao projeto. Então ele não vai reclamar de uma coisa que ele ajudou a fazer. Exatamente. Só se fizer autocrítica, né? E aí tem o debriefing depois. Sim. Acabou o evento, 2 semanas depois a gente fazer a análise do evento. Como é que foi, tal. Isso é tudo documentado, porque a turma que vem no ano que vem, ela usa esse documento para entender o que funcionou, o que funcionou. Parte dali. E ela vê que puxa, eu reclamei dessa atividade aqui, ó. Olha como é que é difícil montar. Então, eu já não parto do zero. Então, isso é um modelo de evento de empresa. Só que aplicado na educação física dentro da escola. Então... É uma visão de empreendedorismo. Então, a gente viu aí o seguinte, quer dizer, esse campo aí da educação física, ele permite uma série de caminhos inovadores para você melhorar a vida, não só dos professores, mas também de quem participa, de quem pratica e de quem investe no negócio, né? Por exemplo, se você tem, eu investi, criei um espaço multifuncional para... mas agora eu preciso ocupar esse espaço, tá certo? E é um mercado... Vou fazer uma analogia. A gente está aqui no espaço, tá certo? Sim. Está aqui no espaço que foi criado pela Multiplan, tá certo? Aí. Ela tem que ocupar esse espaço, tem que trazer gente para cá para ter conteúdo, para poder divulgar. Quem é o gestor? A Multistúdios gere para ele. Não sou eu que venho aqui, Exato. Eu vou comprar câmera, eu vou ajustar as câmeras, manter isso aqui, fazer... Não, tem alguém fazendo isso, tá certo? E isso é um negócio. Sim. Mas é negócio para mim também, porque eu não tenho que investir nisso. Para eu ter o meu canal lá de podcast, o meu canal de YouTube, eu não preciso investir. Hoje eu tenho... É um coworking, né? Como se fosse. É um modelo de participação. Dividido. Você pode ter um coworking de educação física. Você monta um negócio um espaço, ou utiliza o espaço já existente, e eu falo dos clubes, das grandes academias que tem, principalmente os clubes, né? Alguns colégios têm espaço para isso, né? Colégios grandes, né? Você pega esses colégios mais tradicionais que tem campo de futebol, que tem... Eu estudei em colégio que tinha campo de futebol, quadra de basquete, isso piscina. Pode e deve virar uma política pública também. Exatamente. Se a gente usar os colégios públicos também terem isso. E aí você começa a ter profissionais que podem estar ocupando esse tempo da forma que a gente ocupa aqui. Eu quero blocar tantas horas no teu espaço para fazer a minha turma lá de educação física. Então você passa a ter um block time, né? Você aluga um tempo dentro daquela... É um modelo de negócio ainda não explorado dentro dessa Exatamente. área. Então, gente, pessoal de educação física, pensa vamos aí... Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos. Pensa... uma das coisas bacanas que você tem na inovação é o seguinte. Você quer criar alguma coisa. Quem é que tem um problema semelhante, fora da tua área de negócio? Quem é que tem um problema semelhante? Como é que ele resolveu?
tenta trazer aquele modelo para você. Você adapta para você. Será que funciona? Funciona. Deu certo. Deu certo, aplica. É isso. Então, aí você cria uma tendência. Daqui a pouco a maioria dos professores de educação física estão alugando espaço. O que é normal. E aí depois vai mudar, e o problema vai mudar. Tá. Aí a gente muda o problema e muda a forma de executar. Claro, o problema... Cada vez que o problema aparece, você vai ter que correr atrás de soluções para atender. O problema o problema do problema é que geralmente as pessoas não sabem qual é o problema. Não faz a pergunta certa para descobrir o problema. Exatamente. Né? Então você está atacando não o problema, mas vamos dizer assim, uma manifestação do problema, né? Não é o problema raiz. O problema raiz é esse. Então eu vejo por que você tem dificuldade hoje de criar um negócio na área de educação física. Você não tem espaço, o espaço é caro, a concorrência é enorme e tal. Então, quebra esse modelo, vamos fazer uma outra coisa, que você não precisa pagar um espaço caro, não precisa pagar caro por um espaço, né? O espaço pode ser caro, mas você não precisa pagar investir naquele espaço. Você vai alugar pedaços daquele espaço, tá certo? É o share, né? Quer dizer, você tem isso em qualquer negócio imobiliário, né? Você pode comprar cotas de um hotel, comprar cotas de um condomínio e você ter lá um apartamento que você usa 2 semanas por ano. Você está pagando só aquilo. Mesma coisa, você tem uma instalação de educação ociosa ali. Ociosa. Em alguns momentos ela está ociosa, ela pode ter... Não, o colégio usa tal hora, mas o colégio não usa o tempo inteiro, não usa o ano inteiro. Tá não, é um momento de férias. Tem férias, tem tudo, tem fim de semana. Tá certo? Não precisa ser só colônia de férias numa escola, por exemplo. A gente tem uma atividade esportiva geral ali. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos atrás e ela tinha um terreno enorme, tinha um campo de futebol. Dentro da empresa, tinha um campo de futebol, num dos prédios da empresa tinha um campo de futebol. Era no subúrbio, essa empresa, esse campo. E próximo dessa empresa tinha uma comunidade que que a empresa fez? Para ela ter não ser afetada pela algumas atividades lá ilícitas da comunidade, o que ela fez? Ela abria aos fins de semana a piscina e o campo de futebol para o pessoal jogar futebol. Antes de virar obrigatório, né? Essa liberação, né? Vamos usar... Conclusão, esse pessoal passou a se interessar pela empresa e alguns viraram empregados da empresa. Depois queriam trabalhar na empresa. E protegiam também, né? E protegiam a empresa. Então você vê o seguinte, o interesse de um pode ser casado com o interesse do outro e virar uma coisa nova. Quer dizer, isso é inovação também. E identificar isso é importante. Então, eu acho que esse papo aí da inovação na área de educação física, a gente viajou pela maionese aí direto, né? Em outras áreas, mas é isso. Mas tem a ver... O mercado de educação física precisa viajar em outros mercados. Precisa entender que os outros mercados também têm os mesmos problemas. É isso aí. E como é que eles resolvem? É isso aí. Tá certo? É isso aí. Então, Felipe, foi bacana bater esse papo aí. E vamos ver se a gente consegue... até depois de ter um outro papo mais adiante, já se houve alguma modificação nesse cenário. Tem muita coisa que a gente pode falar no próximo, e até tecnologia, como a tecnologia influenciou. Sim. Tem muita coisa legal. Obrigado pelo convite, acho que é importante levar essa mensagem aí. E quem quiser também entender um pouquinho, né? As minhas aulas eu deixo disponível. Tem aula minha também no YouTube. É um canal fechado. Eu mando o link para quem quiser ouvir. Porque é uma aula, né? Não é um vídeo para YouTube. Então tem aquele momento que você pausa para fazer uma atividade. Então, mas eu tenho essas aulas disponíveis. Quem quiser também, só mandar um inbox no meu Instagram, que eu vou lá e mando o link das aulas. É Felipe Med. Filipe Med. E aí eu ajudo um monte de professor. Eu estou na formação ali na graduação, acabo ajudando muito ex-aluno que impede, manda mensagem. Então, assim, a minha motivação, meu propósito é ajudar esses professores a pensar um pouco mais com a cabeça da inovação, do empreendedorismo, porque é fundamental para a carreira deles, para o negócio. Sim, e a sobrevivência, né? Sobrevivência. Ok. É isso. Bom, e eu fico também colocando aqui o convite para vocês seguirem a gente aí no POP, Programa One Podcast, que ele é reproduzido do YouTube. No YouTube é @Programa One. Aí vocês acessem lá que vocês vão ter esse vídeo novamente lá. Ok? Obrigado a todo mundo aí. Valeu, Sérgio. Obrigado.